Olá, olá, meu grande gafanhoto, minha grande gafanhota. Chegamos! Minha boca na sua na minha, então não precisa negar que tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar. Estamos de volta com a resolução das questões de física do Enem 2023, caderno 7, cor azul. E hoje resolveremos a 14ª questão de física deste caderno, que aborda uma das transformações gasosas associada ao resfriamento do ar no interior dos pneus de um automóvel via análise gráfica, pressão versus temperatura. Meu grande gafanhoto, você tem aí na sua tela, meu grande gafanhoto, a 14ª questão de física do Enem 2023, caderno 7, cor azul, questão de número 132, cujo contexto é o contexto dos gases perfeitos ou dos gases ideais. Então vamos direto à leitura do texto desta questão. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, a temperatura ambiente. Um motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão PO no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era TO. PO aqui e TO são variáveis de estados, não é? Iniciais, pressão e temperatura. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. T aqui de temperatura final. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também conhecido ou denominado gás ideal. Comando desta questão, minha grande gafanhota, meu grande gafanhoto. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura, pressão versus T, são representados pelo gráfico do distrator A, do distrator B, do distrator C, do distrator D ou do distrator E. Meu grande gafanhotinho, minha grande gafanhotinha, nós temos aí mais uma vez uma questão de análise gráfica, agora aqui dentro do contexto dos gases ideais, mais especificamente um gráfico, não é 2D, pressão versus temperatura. Então vamos direto à nossa resolução comentada, minha grande gafanhota e meu grande gafanhotinho. Boca na sua na minha, então não precisa negar que tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo. Minha boca na sua na minha, então minha boca na sua na minha, então se tu tá me querendo, então vem cá, vamos fazer amor, fazer corpo suar. Se tu tá me querendo, então. Você tem aí na sua tela, minha grande gafanhota, a nossa resolução comentada. Olha, de acordo com o texto, o ar no interior dos pneus é considerado um gás perfeito, um gás ideal. E durante o resfriamento não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Ou seja, você tem aí um resfriamento isocórico, isovolumétrico em um sistema hermeticamente fechado. Então, esse resfriamento só pode ser, meu grande gafanhotinho, se o volume dos pneus não sofre alteração, né, durante esse resfriamento
Então esse resfriamento aí, meu grande gafanhoto, minha grande gafanhotinha, só pode ser isocórico ou isovolumétrico. Iso do grego igual, córico do grego volume, ou seja, você tem um resfriamento a volume constante ou isovolumétrico. E aí, esses processos aí isovolumétricos, seja de aquecimento ou de resfriamento, são regidos pela Lei Geral dos Gases Ideais ou Perfeitos, que durante um aquecimento ou resfriamento, a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais, são variáveis de estado diretamente proporcionais. E aí, a Lei Geral dos Gases Perfeitos sofre essa simplificação aqui, ó. Ela sofre essa simplificação. Uma igualdade de frações, ou seja, pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final do sistema. Então, grande gafanhotinha, quando você tem igualdade de variáveis, numerador e denominador são diretamente proporcionais em qualquer gráfico 2D. Então nós temos aqui no canto inferior esquerdo da nossa tela um gráfico pressão em PA, Pascal, versus temperatura em Kelvin. E para um aquecimento, como essa equação aqui nos mostra uma igualdade de fração, então numerador e denominador são diretamente proporcionais. E aí o comportamento gráfico dessa igualdade de frações é uma reta, grande gafanhoto. E aí, no caso do aquecimento, pressão aumenta, temperatura também aumenta, já que são variáveis de estado diretamente proporcionais. Aqueceu a volume constante, essas variáveis de estado, pressão e temperatura aumentam. Resfriou, essas variáveis de estado, como são diretamente proporcionais, resfriou, pressão e temperatura também diminui. Então essa é a análise gráfica de acordo com a lei geral simplificada para esse processo de resfriamento isocórico ou isovolumétrico. Então fica fácil agora, grande gafanhoto, você analisa aí que o único gráfico correto para esse resfriamento isovolumétrico e isocórico é o gráfico que se encontra aí no distrator E. Observe que você tem um resfriamento. Como você tem um resfriamento, a pressão inicial e a temperatura inicial são valores, não é, altos. Como há um resfriamento, cai pressão, cai temperatura. Caiu temperatura, caiu pressão. Não importa aqui qual é o valor da pressão final no interior dos pneus. Mas como houve um resfriamento, então a pressão inicial e a temperatura inicial são valores altos, não é? Porque os pneus estavam superaquecidos. Durante um longo tempo os pneus sofreram um resfriamento e aí tem que cair grande gafanhotinho, a pressão e a temperatura. Então, distrator correto aí para essa 14ª questão, né, de física. Questão de número 132 do Enem 2023, caderno 7 com azul. O distrator correto aí é o distrator E, de acordo com essa transformação aí isocórica ou isovolumétrica de acordo com esse resfriamento isocórico ou isovolumétrico. Pelo seu olhar, eu já tô percebendo. Minha boca na sua, na minha, então vem. Minha boca na sua, na minha, então vem. Se tu tá me querendo, então vem cá. Então, minha gafanhotinha, meu gafanhotinho, ficamos por aqui. E muito breve, voltaremos com a 15ª e última questão de física do Enem 2023. Deste caderno 7 com azul, que é a questão do número 135. Questão de número 135 é a 15ª e última questão de física, não é, do Enem 2023, deste caderno 7 com azul, que traz, não é, a prospecção do petróleo via emissão e reflexão de ondas sonoras no subsolo. Para quê? Para identificar a composição dos materiais estratificados, medindo-se a velocidade de propagação do som através desses materiais estratificados. Ficamos por aqui
Valeu e até uma próxima oportunidade!